É isso aí, galera. Hoje tem Verdão pelo Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Palmeiras, jogo fora de casa. É um dos estádios mais difíceis de se jogar, né, no Brasil hoje. Jogar contra o Fortaleza é uma festa dos caras lá, mas nem sempre o estádio consegue fazer a diferença quando o time não está bem. E na minha opinião, o time do Fortaleza não está jogando bem. Acredito que dê para o Palmeiras buscar uma vitória hoje lá em Fortaleza, e hoje eu acho que o Palmeiras assume a liderança para não soltar mais, né? O Flamengo não vence o Juventude fora de casa há 320 anos, né? E eu acho que não vai ser hoje, com o time todo desfalcado, que o Flamengo vai vencer. Acho que o Verdão vence e assume a liderança para não mais soltá-lo. Sente firmeza para ficar. E da torcida também. O que acontece com o Abel também, né, Nath? Ficar no Palmeiras hoje é interessante, porque o Palmeiras é um clube que te proporciona isso. É um clube estruturado. É por isso que ele voltou atrás da proposta do Qatar, né? Exato. Ficou para ganhar ainda mais títulos. A perspectiva é essa. Um duelo aí de dois... São mais do que técnicos hoje, né? São condutores de uma filosofia de trabalho dentro de campo. Porque técnico todo mundo tem. Agora, quem trabalha com a segurança desses dois caras aí é muito raro. São dois casos raros também, pelo que eles oferecem. São dois técnicos diferenciados, como diria o nosso Bubu. Estava tentando lembrar aqui, se alguém tiver o número exato, me ajude. Quanto tempo o Tele Santana ficou no São Paulo? O Tele ficou... Foi mais tempo que isso. O Tele ficou de 90... A 96, foi isso? 96, será que chegou a invadir 6? A gente fala assim de uma maneira mais redonda, 5 anos de Tele no São Paulo. Está quase chegando lá, o Abel já está chegando perto disso, hein? Foi o último caso mais longevo no Brasil, Tele Santana, né? O Muricy ficou muito tempo no São Paulo. O Renato, se você for juntar aí as idas e vindas no Grêmio, é muito tempo também, mas na última passagem do Renato, ele ficou também bastante tempo no Grêmio, né? Também. Mais de 3 anos. Mas, enfim, são técnicos que marcam, que fazem história. Muricy, Tele, Oswaldo Brandão lá atrás, O Brandão, Felipão, Abel Ferreira, Vojvoda. O Brandão era o recordista no Palmeiras, né? De 71 a 75. E era também o recordista, até hoje, o recordista no Corinthians. O Brandão fica de 54 à primeira partida de 58. Na prática, de 54 a 57. Então, são 3 anos e pouco. Ele ficou de 1990 a 96 mesmo, professor. O Tele. Tele, né? No São Paulo. É que esse 381 jogos. Esse 96 não é um 6 cheio, e o 90 também, ele chega em meados do Brasileiro de 90, já segundo semestre. Então, tira um pouco de 90, tira um pouco de 96, dá 5 anos. Eugênio Leal, Natália Ferrão. Natália, fale sobre Vojvoda e Abel Ferreira. O que vem à sua cabeça, Natália Ferrão? Trabalho. E resultado. As duas coisas aliadas, Abel. O Vojvoda, ele me chama atenção porque em muitos momentos, porque o Abel é mais, talvez ali de resultado, principalmente, olhando questão de títulos, são 10 títulos do Palmeiras, e aí a questão do investimento também do Palmeiras, obviamente, é um pouco maior do que o Fortaleza montou aí nos últimos anos. Mas o Vojvoda, ele me chama atenção porque a gente vai lembrar, obviamente, o quanto o futebol brasileiro ele é tido por resultado. O Fluminense, apesar de ter vindo de um título, não tem resultado nessa temporada com o Diniz, tchau. E aí eu não estou julgando se é certo ou errado, mas é a cultura do futebol brasileiro. O Vojvoda, em 2021, a gente está em 24, não, 2022, ele ficou na zona do rebaixamento boa parte do campeonato no primeiro turno. Porque ele estava olhando para a Sul-Americana. Em qual clube no Brasil ele teria ficado no comando? Nenhum. Definitivamente. Além disso, tem o que o professor citou, essa questão da disputa ali com o Ceará, que é o maior rival. E tem uma questão também, Abel, desse caráter dele de, não, eu não vou aceitar outra proposta. Aqui eu tenho um trabalho, aqui eu tenho um objetivo e um planejamento, e enquanto a diretoria entender isso, vai ser uma via de mão dupla. Ele teve a oportunidade de sair para clubes de eixo, ele teve a oportunidade, mas ele acredita na estrutura, no projeto
e assim fica. Então, acho que os dois treinadores, eles refletem muito o que é trabalho, planejamento e colhendo resultados. Boa estrutura. Exato. Né? Tanto Fortaleza quanto Palmeiras. E é óbvio que quando fazem bom trabalho, os técnicos são cobiçados. Sim. A Natália acabou de lembrar e de citar o Vojvoda. O Abel também foi cobiçado. Quase foi embora, Eugênio. Chegou até a assinar o contrato. Mas está aí. Ficou, renovou e pelo jeito vai ficar ainda há muito tempo ganhando títulos ou, no mínimo, disputando. É um trabalho impressionante, um trabalho histórico. Por tudo que já conquistou, por tudo que já representou para o Palmeiras e pelo que ainda pode vir por aí, né? Porque não dá sinal de que ele vai parar. Isso é muito interessante. Agora, tinha a pergunta ali, né? Qual é o legado maior e tal. Eu acho assim, que são prateleiras diferentes. É importantíssimo o momento do Fortaleza. Para a história do Fortaleza, a representatividade é muito grande, mas o padrão das conquistas do Palmeiras está num outro nível em relação ao Fortaleza. O Palmeiras tem conquistado aí grandes títulos, os maiores possíveis, né, no nosso continente. Foi campeão da Libertadores 2 vezes, foi campeão brasileiro, tem sido campeão brasileiro em sequência, né, tem disputado títulos numa prateleira diferente. O Fortaleza chegou à final da Sul-Americana, acabou perdendo nos pênaltis, infelizmente, mas você vê que, é claro, a gente tem que dimensionar o investimento de um, a tradição de um com a do outro, mas me parece mais impressionante o que o Abel faz. Eu gostaria muito de saber se o Fortaleza proporcionasse ao Vojvoda o investimento que o Palmeiras proporciona ao Abel, se ele conseguiria esses mesmos resultados. Sabe? Eu acho que são momentos diferentes, clubes diferentes, outras características, mas quando você pergunta qual é o legado que impressiona mais o do Abel. Por tudo que ele já colocou o Palmeiras, né, num patamar aí de time que regularmente está disputando os maiores títulos possíveis. Não vai ganhar todos, é natural, mas chegou já a 5 semifinais de Libertadores, uma atrás da outra. E pode chegar a 6ª esse ano, né? O Palmeiras. 5 ou 4? O clube tem chegado. Ele 4 seguidas, né? 4. Aqui tem uma do Filipão. Uma é do Filipão, é de 18, né? Isso. São 4 seguidas 19 já dele. é com ele? Que afinal, a 19 já é pandemia? Eu depois da pandemia... Não, pandemia é em 2020. Não, 19, ele chega em 2020. 19 foi o Flamengo campeão com o River Plate. Falando semifinal. Nós falando da Semifinal. 20, 21, 22, 23 com ele. E pode ser agora a 5ª semifinal com ele de Libertadores. No meio do caminho tem 2 títulos, tem 2 títulos brasileiros, tem títulos de Copa do Brasil, etc, etc, etc. É muito grande isso. É muito grande para o próprio Palmeiras, para a história do próprio Palmeiras, né? A quantidade de títulos concentrada num espaço de tempo. Tem o Tri Paulista, enorme. que hoje em dia não é mais considerado, mas o clube não ganhava 90 anos. É isso. Então, me impressiona mais e eu acho que, às vezes, falta ao Fortaleza algum diferencial na hora de grandes decisões. Entendo que há uma diferença de investimento, é natural. Outra dificuldade que o Fortaleza tem, a diferença em relação ao Palmeiras, é que o Fortaleza não tem revelado jogadores. Eu ia falar isso, é verdade. O Palmeiras... A categoria de base do Palmeiras é monstruosa. A categoria de base do Palmeiras está toda hora dando craques ao Palmeiras. O Fortaleza não conseguiu fazer isso ainda. É um exemplo de grande administração no futebol brasileiro, mas o que falta, né, nisso daí, falta você trazer da base jogadores que possam preencher o time principal. Você falou bem, craques, mas não só craques, muito bons coadjuvantes. Também. Vamos falar de Danilo, de Gabriel Menino, de Patrick de Paula, de Vanderlan e outros. Naves, não são craques, mas ajudam muito. Todos esses. Luiz Guilherme, além de Hendrick, além de Estevão. Olha quantos jogadores falamos aí. Todos esses campeões. Compõe um time. Fora os Fabinho. Fabinho, é verdade. Né? É muita gente, hein? É por isso que tudo isso é consequência de uma coisa maior. O bom trabalho. Sim. O bom trabalho, a boa Gabriel gerência Veron. do clube. Quem fez a jogada pro Dudu empatar o jogo lá no Mineirão contra o Galo? Sim. Gabriel Veron, lembra? A gente tinha chamado aqui da tela, umas 2 ou 3 atrás aí, se Palmeiras e Fortaleza são espelhos. Aí, voltou. Palmeiras e Fortaleza são espelhos
para outros times são espelhos, sim, na sua boa administração, porque tudo isso é consequência, Permanência de técnico, categorias de base profissionalizadas, você colhe o que você planta. Então, são 2 clubes que pensaram em plantar antes de tudo. Como o Flamengo também, o Flamengo pensou em plantar. Houve um tempo em que o torcedor rubro-negro se irritava porque não tinha títulos. Os títulos vieram depois. Você tem que plantar para colher. E certos times grandes aí só pensam em colher. Qual é a mágica para o Vasco sair do buraco? Qual é a mágica para o Corinthians parar de sair em página policial? Qual é a mágica? Não tem mágica. Você tem que plantar primeiro para colher depois. Ninguém pensa em plantar, só pensa em colher. Esses 2 aí estão colhendo. É um momento agrônomo do professor Celso. Não é? Como diria o Samba da Mangueira, Diga. de muitos anos atrás, quem plantar a paz vai colher amor. Na voz de Jamelão. Quem plantar a paz vai colher o amor. Um pouco mais bonita a voz do Jamelão do que a minha. Bem mais bonito. Um pouco não, Prováveis escalações. Hoje tem Fortaleza e Palmeiras. Tem. Jogo bom. No Castelão. Acho que por tudo que ele já fez no Palmeiras, eu sei que ele perde muitos gols, mas ele Mas também faz, né? na dinâmica de jogo, eu prefiro o Rony. Eu daria a camisa para o Rony até para ele retomar. Né? Ele está num processo de retomada, de confiança da própria torcida, que tem um pé atrás com ele. Eu sairia com o Rony. Mas o Flaco é muito importante. Aliás, esses parênteses do Palmeiras são outro luxo, né? Mike ou Marcos Rocha, professor? Eu gosto mais do Mike. Mas num momento do futebol brasileiro que a maioria não tem um lateral direito, o Palmeiras tem 2 ótimas opções. 3, porque está chegando mais um. Então. Como é o nome dele? Riai. Jovem jogador e promete ser muito bom. Ali, o Abel, importante a gente entender que antes de definir a escalação, se vai ser esse jogador ou aquele, hoje, por exemplo, há quase que um revezamento no ataque. Se joga o Flaco Lopes ou se joga o Rony. Tudo depende do planejamento do Abel para o jogo. O Palmeiras, o grande barato recente do Palmeiras, recente não, né? O grande barato do Palmeiras do Abel é que ele propõe modelos de jogo, ideias de jogo diferentes a cada partida. Se você pegar o jogo do Palmeiras contra o Bragantino semana passada, é diferente do jogo contra o Juventude. A maneira como o Palmeiras programa o seu jogo, planeja o seu jogo. A ideia é que ele vai colocar a partir das características do adversário. Então, ele pensa o adversário, ele estuda o adversário e ele entende, olha, para esse adversário eu vou atuar da forma X. Contra o Bragantino isso ficou bem claro. Né? O Bragantino era um jogo direto. Era o jogo direto o tempo inteiro, explorando a linha alta de marcação do Bragantino. Então, era lançamento nas costas para explorar a velocidade. Contra o Juventude, aí jogou o Rony contra o Bragantino, né? Contra o Juventude, que era uma linha baixa, joga o Flaco Lopes, que é o jogador mais de área, de bola aérea. Faz gol de cabeça. Você arma seu time de acordo com o Então, você vai entendendo. Tem opção, né? Tem times e times. É verdade. Tem times que gostam de jogar, independente do adversário, da mesma forma, achando que vão impor o seu estilo de jogo. Eu acho que não há um caminho certo ou errado. Há aquele que funciona. E tem funcionado, muitas vezes tem funcionado para o Palmeiras. Agora, entender qual é a análise que o Abel fez, o que ele está programando para esse jogo, como enfrentar esse time do Fortaleza, que é um time modificado em relação ao que joga. Por exemplo, não tem hoje o Pochettino, que é o meia de ligação. Então, ele vai jogar quase que com 3 volantes. Ele não tem aquele jogador mais agudo, que é, por exemplo, o Moisés pelo lado do campo. Então, ele deve... É o Pikachu. Tem o Pikachu que, joga vôlei. Por algumas prévias, talvez ele jogue na função do Pochettino e não pelo lado do campo. Aí o Hércules fecha mais pela direita. Só que o Hércules, embora chegue bem na frente, ele primeiramente é um jogador mais de marcação. Então, é entender qual é a provável escalação do Fortaleza e o que ele imagina que o Fortaleza fará no jogo para ele escolher qual é a melhor formação do Palmeiras. É o que ele tem feito. Ele tem mostrado estratégias diferentes diante de adversários diferentes. Mas acho que o Fortaleza vai querer a bola. Fortaleza também tem repertório, né? Fortaleza é um time que também, mesmo com as mesmas peças, às vezes muda o seu estilo de jogo. Né? Então, isso é um fator positivo, acho que dos 2 treinadores. Eles têm repertório. É por isso que hoje eu iria com o Rony, porque eu imagino um Fortaleza mais próximo, não é a mesma coisa, até pelas modificações, mas mais próximo do adversário Bragantino do que do adversário Juventude. Como eu sei que vocês adoram dar palpites,
professor falou que estava ansioso para dar Adoram palpite. aquele print maravilhoso que a galera faz para depois ficar nos xingando. Não é o nosso Sai do Muro, mas eu vou pedir palpites de Fortaleza e Palmeiras. Então aí vai poder empate. E vou abrir para empate. Bom, galerinha, é isso aí, né? Hoje tem jogão importante, rodada quente. Parece que a gente já tá no meio da temporada, mas não, rapaziada. É apenas a rodada 12ª, mais conhecida como a 12ª. Rodada número 12. O Palmeiras tem 16 gols feitos, 6 gols sofridos. O Flamengo 19 gols feitos, 9 gols sofridos, 24 pontos. Palmeiras 23 pontos. Bahia, né, um dos postulantes ao título. Bahia é o mais perigoso aí, né? Do Bahia para baixo, no caso. Para mim, os 3 que vão brigar pelo título, não sei, né? Eu ainda tenho dúvida se o Flamengo briga por esse título de Campeonato Brasileiro. Acho que ele vai ter uma queda gigantesca de rendimento ainda. Tá sendo muito na sorte as vitórias do Flamengo. Tá sendo muito no último minuto do jogo, né? Foram todas as vitórias, as últimas 3, 4 vitórias, todas no último lance. Tem sido todos no último lance. Então, uma hora não vai ser, a bola não vai entrar no último lance. E aí vai vir ali uma sequência de não vitórias. O Bahia surpreendente. O Bahia vem surpreendendo, né? Inclusive a derrota do Bahia para o Flamengo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se foi no último lance. Foi o último lance do jogo. O último lance aos 95. Último lance do jogo. Vocês veem como é que tem sido, né? O Bahia também não tá tão bom assim não, né? Bahia perdeu para o Flamengo, empatou com o Criciúma, empatou com o Atlético. Nos últimos 5 jogos tem apenas 2 vitórias. E tendo 2 vitórias nos últimos 5 jogos, consegue ainda assim estar em terceiro colocado. Rapaz. Já o Botafogo, cara. Botafogo é isso aqui a briga dele. G6, G7 é uma vaguinha na pré-Libertadores, né? Botafogo tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Derrota para o Criciúma, um empate em casa que é cobrado, né? Esse tipo de empate é cobrado lá na frente. Time que vai ser campeão, dificilmente ele vai empatar ou perder jogos em casa. Isso acontece 1 a 2 vezes aí no campeonato, mas se passar disso daí não tem como conseguir, não. O Palmeiras conseguiu ano passado, mas é exceção, são raríssimas exceções, né? Aconteceu em 2009, em 2022, foi 2022 que o Flamengo foi campeão? 2020, né? 2020, em 2020 e ano passado, né? Ano passado o Palmeiras estava na campanha horrorosa, tanto que foi campeão com 71 pontos. Fazia tempo que o clube não era campeão apenas com 71 pontos. Então essas coisas acontecem raríssimas vezes aí. E o Verdão, nos últimos 5 são 5 vitórias. Vai vir uma oscilação também aí. Ela não tem como, né? Ela não vir. Igual, quando veio uma derrota pro Inter, já veio de seguida um empate contra o Flamengo, aí veio uma vitória, mais um empate contra o São Paulo. Aí veio 3 vitórias, uma derrota pro Atlético Paranaense, uma vitória, 2 empates, e agora são 5 vitórias. Uma hora vai vir derrota, os times brasileiros não são o Al Hilal, né? Futebol brasileiro é um dos futebol mais fraco, mais pobre que eu já vi, que eu vejo. Tipo, se você assiste outro futebol, cara, você vai assistir o futebol brasileiro, você fica com um nojo mesmo. Quando você assiste um outro jogo e cai num jogo de Brasileirão, nossa, dá até preguiça, mas é o que a gente tem, né?